desde o início, foi aberta em nome de quem? Do... Você sabia que quando nós fazemos isso aqui, seja o irmão que está abrindo a oração, esse culto está aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está invocando a presença dos três aqui. Se prepare que eles estão aqui. Eles estão aqui. Glória a Deus. Irmãos, se a gente não vigiar, todos nós estamos aqui, se a gente não vigiar, vai chegar um momento que a gente não valoriza mais as coisas de Deus. Por isso que a gente tem que vigiar. Vocês novinhos aí, tem uma semana de nascido, está caminhando para 15 dias de nascido. Está nem sabendo andar ainda direito, está engatinhando. Então vocês prestem atenção, vocês jovens, vem tudo cá para frente. Que é para ficar bem pertinho do bafo do pastor aqui, que é para sair ungido daqui hoje. Olha, presta atenção numa coisa aqui. Se a gente não valorizar o que a gente temos aprendido e recebido, chega uma hora que a gente vai começar a valorizar outras coisas. Por isso que é necessário trazer a memória. Por isso que é necessário fazer igual os profetas do Velho Testamento. E fazer como os apóstolos do Novo também. Que trazia sempre à memória as coisas que edificavam a igreja. Olha, Deus fez isso. Olha quantas coisas Deus fez. Olha, porque aí a gente começa, é mesmo. Que às vezes a gente começa a não valorizar o pai. Meu pai é chato, tá? Mas teu pai te dá comida, o teu pai te dá casa, o teu pai te dá comida, dormida, o teu pai te dá uma escola para estudar, o teu pai te carrega de carro para cima e para baixo, se não de carro, de condução. Teu pai te dá tudo, tua mãe te dá tudo, e a gente acha que ela é chata, que ele é chato. A gente começa a esquecer os benefícios que o pai e a mãe já fez por nós. Meu Deus, é mesmo, eu nasci, nem sabia nem falar, andar, me vestir, eles cuidaram de mim. A gente começa a esquecer tudo isso. Cuidado, porque eu estou trazendo aqui uma parábola, uma reflexão do nosso pai terreno, da nossa mãe terrena, que muitas das vezes a gente não valoriza o que eles fazem por nós. Às vezes tua mãe ficou sem comer, só para tu comer. E a gente esquece tudo isso. Às vezes, irmãos, comparado com o nosso pai, a nossa mãe em casa, nossa esposa que é dedicada, nosso marido, quando eu falo nosso, eu estou falando no geral aqui, vocês, irmã, que são casados e têm os vossos maridos, né? E às vezes a gente expressa assim, o povo fala assim, o pastor está falando nossos maridos, o pastor pirou? Não, estou falando referente a vocês, irmãs, que são casadas. Então presta atenção aqui. Se a gente não olhar para o benefício que nós já recebemos do marido, da esposa, do pai, da mãe, do colega, do amigo, do vizinho, da vizinha, do irmão da igreja, do pastor, a gente vai parar de valorizar. Chega uma hora que a gente começa a olhar para outro ângulo, outro lado, e vamos buscar valorizar pessoas que nunca fizeram nada por nós, ao contrário, às vezes fizeram pior, às vezes vai fazer o pior por nós, vai nos prejudicar, às vezes até roubar a nossa salvação, direito de salvação eterna, e a gente valoriza, em vez de a gente valorizar aquele que estava ali, ajudando, aconselhando para o bem, apoiando, sustentando, dirigindo, pegando no colo. É isso. Jesus, ele fez tudo de bom para nós. Aí eu olho para o Velho Testamento, vou começar por aqui e vou terminar na graça, porque a graça que me salva e te salva. Mas eu vou pegar 2 exemplos do Velho Testamento para você ver o quanto o povo esquecia dos benefícios que Deus fazia pelo povo e o povo começava a valorizar qualquer outra coisa. Se a gente não vigiar, nós que estamos na graça, na lei da liberdade, a gente vai repetir os mesmos erros. Olha isso aqui. Abra a tua Bíblia em Josué. Josué, capítulo 24. Josué 24. Acharam? Acharam, irmãos? A igreja está aí? Hoje não está tão frio assim não, para vocês ficar quietos assim. Viu? Cadê o glória a Deus e aleluia? Jovens, quando vocês estão com fome, vocês fazem o que em casa? Fica esperando o pai chegar do trabalho, morre de fome.
Ou vocês reviram lá o armário para procurar comida para comer? Revira? E se tiver um responsável no lar, e que vocês têm que prestar conta para eles, vocês vão pedir comida para eles ou vão invadir, revirando a casa, indo para o fogão, tempo de se queimar, aconteceu um acidente? Vocês não vão pedir autorização para o responsável adulto que está lá na casa? Vocês vão falar o quê? Tem comida pronta? Eu já estou com fome. Não é assim? Vocês não estão com fome de ouvir a palavra, não? E por que não dá glória a Deus? Josué 24. Acharam? Eu vou começar do versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. O povo estava todo errado. Pode ler o capítulo 23, que não dá tempo. O povo estava todo errado, já tinha esquecido de Deus. E aí Josué, para resgatar o povo para Deus, Josué começou a falar: gente, presta atenção aqui. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciões de Israel, líderes, tudo pervertido, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de quem? Igual nós estamos aqui. Então Josué disse tudo o povo. Josué falou tudo. Pegou de Gênesis até aqui e falou para o povo o que o povo precisava. É mesmo. Deus fez isso tudo por nós. Eu nem me lembrava mais. Olha isso aqui, ó. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, Gênesis, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. O pai de Abraão serviram a outros deuses. Vocês se lembram disso? Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e os seus filhos deram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feriu ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Olha quantas coisas Deus fez para despertar o povo, e mesmo assim o povo não despertava. Quando havia arrependimento, Deus ia lá e tirei de lá. E tirando eu os vossos pais do Egito, vieste ao mar. E os egípcios perseguiram os vossos pais com carro, com cavaleiros, até o mar vermelho. E chegaram e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Escuridão aqui é morte. E trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram que eu fiz. Os vossos olhos viram o que eu fiz. Nossos olhos viram o que Deus fez com o irmão Antônio? Cadê, meu Deus do céu? Onde eu parei aqui? Aqui no 7. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre ele, e o cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias, então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos. Deus entrega o inimigo nas nossas mãos. Olha isso aqui, E possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, olha irmão, número 13, e filho de Beó, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão. Meu Deus do céu, desperta essa igreja, Senhor.
pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus e os heveus e os jebuseus. É muito inimigo, é ou não é? Porém, eu os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões diante de vós, que os expulsaram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. É ele que peleja por nós, irmão. Olha isso aqui, ó. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste. É verdade, o que tu tem não é teu. O que eu tenho não é meu. O que nós temos aqui é tudo de Deus. Ele só emprestou. Olha isso aqui, ó. Vocês não trabalhassem, eu dei para vocês. A cidade que não edificaste, e habitaste nela, e comeis das vinhas e das olivais, que não plantaste. É verdade. Fala para mim qual foi o homem que plantou a primeira planta de fruto aqui na terra. Nenhum homem. Quem plantou foi Deus tudo. Olha isso aqui. E vende para nós caro, né? Vai comprar o fruto de primeira linha aí que é exportado para fora. Para nós aqui só chega os machucados. E caro ainda. 3 frutas, R$10. Aí você fala, meu Jesus Cristo. Olha isso aqui, ó. Agora, pois, temei. O que Josué fez? Trouxe a memória do povo, juntou todo mundo. Grande, pequeno, médio, ele trouxe todo mundo, os líderes, trouxe todo mundo, juízes, e trouxe a memória. Olha o que Deus fez. O inimigo vinha, tantos inimigos, e Deus pelejava em favor de vocês. Vocês se esqueceram disso? E por que hoje vocês não estão valorizando esse Deus? É isso que Josué fez. E aí ele, depois de trazer a memória, o que Deus fez. Irmão, presta atenção aí. Você recebeu uma má notícia. Câncer. E Deus te deu a cura. E às vezes a gente esquece que Deus curou. E lá na frente abraça o diabo de novo. E anda com o diabo por aí, pelo mundo. Passeando pelo mundo, vagueando pelo mundo. E pintando e bordando. E Deus, meu Deus do céu. Se tivesse Deus além de Deus, né? Deus ia falar assim. Mas eu falo que maior é Ele e não tem outro além dele, acima de todo ser humano. E aí Deus olha e fala assim: dê uma oportunidade. E quanto de nós na dor, a gente fala assim: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou para a tua casa, eu não vou perder um culto. E já perdeu. Hein? Quanto de nós, irmão, no desespero, faltando um centavo dentro de casa. E a gente, Senhor, abre uma porta. Na hora que eu começar a ganhar dinheiro, eu vou ser dizimista fiel. E não é, até hoje. Irmão, olha, a gente brinca muito com esse Deus. Que bom que Ele é longânimo, riquíssimo em misericórdia. Porque senão nós já tínhamos morrido no nosso pecado e o diabo abraçado a alma lá no inferno. Aí Josué é o filho preso. Solta, Senhor, solta. Olha, Senhor, Ele prometeu vir para a tua casa. Ele prometeu, eu vou fazer de tudo para trazer. E quando sai da cadeia, vem um culto agradecer, igual os 9 leprosos. E some, não volta mais. E aí o diabo cefa a alma e leva para o inferno. Irmão, ó, a gente é muito ingrato. E olha, eu estou falando de crente. Porque aqui Josué chamou todo o povo de Israel, chamou os juízes, chamou todos os cabeças, toda a liderança, chamou todo mundo. E falou, olha, o meu Deus, o nosso Deus sempre fez isso, tudo que nós vimos aqui. Ó, tu viu o que o rei fez? Vai chamar Balaão lá para amaldiçoar o povo de Deus? Deus permitiu? Deus abriu a boca de Balaão, foi para abençoar. Aí ele reúne o povo e aqui no 14 ele fala assim, olha,
temei ao Senhor e serviu com sinceridade, com verdade. E vamos fazer o seguinte aqui agora, para vocês cumprir o que Deus está pedindo aqui. Vamos lançar fora os deuses estranhos, os quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito. E hoje, determine algo agora com o Senhor, que vocês vão servir ao Senhor com o coração inteiro, com sinceridade e com verdade. Se vocês não quiserem, problema de vocês. Mas serviremos. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, parece mal os vossos olhos servir ao Senhor, como é que pode servir esse Deus que não pode nada, pode vestir uma roupinha curta no calor para mostrar os mamão? Que Deus é esse que não pode vestir uma camiseta regata para mostrar os músculos do esqueleto humano que a terra vai comer? Hein? Que Deus é esse que não pode, meu Deus, um vinhozinho que é bom para o coração? Os médicos falam que é bom para o coração. É bom para o coração, os médicos recomendam. E o diabo está usando os médicos para dizer, fale isso, que é para eles gostar mesmo. Um cálice, 2 cálices, 3 cálices, um copo, uma jarra, um galão. E daqui um pouco está aí falando que, mudando o nome de Jesus, de Genésio. Eu adoro Genésio. Não é Genésio, é Jesus. Então cuidado, gente. Porém, se vos parece mal os vossos olhos servir ao Senhor, como é que pode? Toda terça tem que estar na igreja servindo esse Deus. Toda quinta tem que estar na igreja servindo esse Deus. Tem ministério aqui na terra que tem culto todo dia. Aqui nós só temos terça, quinta e domingo. E às vezes eu tenho opção no domingo, ou de manhã ou à noite. Que bom que aqui eu tenho opção. Quem ama Jesus, venha de manhã, vem de noite, não perde um culto, rapaz. Olha isso aqui, ó. Desse jeito, não lavo roupa, não arrumo a casa, não lavo o banheiro, não faço comida. Quer que eu abandone tudo? Jesus que falou. Quem não abandonar tudo não pode ser meus discípulos. Foi Jesus que falou. Mas servir esse Jesus assim é chato. Pois é. Se você que está lendo o 15 aqui e está parecendo mal servir ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, é mal? Escolhe hoje a quem servais. Irmão, um pastor chegar para mim, eu sou a ovelhinha do pastor, do bispo Francisco, e ele chega para mim, ele foi meu pastor, ele chega para mim e fala, um dos, né? Ele chega para mim e fala assim, ô José Milton, escolhe hoje, do jeito que você está não dá. Ou você escolhe hoje servir ao Senhor como está escrito, ou então pode servir qualquer Deus que tu escolher aí. Aí imaginou eu falar isso para você? Magoou. Ele não podia falar assim. Ele é pastor. E esse aqui não é pastor, não? E olha o que ele fala aqui, ó. Está parecendo mal para vocês servir do jeito que eu estou pregando aqui? E está escrito, e é a palavra de Deus? Então vocês escolhem a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu estou decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que pode? Eu sou jovem e não posso beijar. Eu assisto na minha TV lá os jovens beijando. Chega, estrala, splá,
Como é que eu não posso? Eu tenho vontades. Quem colocou essa vontade em mim foi Deus. Deus colocou sim essa vontade no homem para com a mulher para com o homem. Mas é no tempo de Deus, quando se casar, aí pode estourar a boca do balão. Pô, a língua voar lá, mas depois de casado. Desse jeito é difícil. Nenhum jovem suporta essa igreja. Pode seguir. Qualquer Deus. Quando se arrepender, nós estamos aqui de braços abertos para te acolher. Se der tempo, porque o diabo vai aproveitar esse tempo que tu está fora para fazer de tudo para te matar. Você pensa que não? Irmão, Deus acampou em volta de nós um anjo. Irmão, esse Deus nosso é forte. Porque um anjo protege a gente de tanta bala perdida, de tanta investida do maligno, de tanta armadilha e cilada de Satanás. Um anjo acampado em volta de nós. O Senhor Jesus falou, olha, se eu quisesse, Pedro, eu oraria o Pai, e o Pai enviava, era 12 legiões de anjo. Irmãos, se um já cuida de mim e cuida de ti, imagine 12 mil. E não é 12 mil só não, é 12 mil legiões. E se você pesquisar uma legião, quanto tem? Pesquisa aí. Uma legião equivale a quanto? Se é 5 mil, 6 mil, vê aí quanto é. Aí você... 6 mil. Multiplica aí por 12 mil. É anjo, meu irmão. É poder de Deus em favor da igreja. E o salmista diz que tem um. Desde quando a gente nasce até a gente morrer, tem um que Deus coloca do nosso ladinho. E a gente quer sair da presença desse Deus? Quando a gente sai, o anjo sai junto. E aí a gente está desprotegido. E o diabo vem com a bazuca carregada de bala. Só para levar a alma para o inferno. Cuidado. Olha isso aqui, ó. Pastor, por que eu não estou conseguindo ir mais nos cultos? Pastor, por que eu não estou tendo mais aquela força que eu tinha antes? Tem algum demônio aí e o anjo não está mais não. O anjo já saiu, voltou para Deus para servir a outro que quer. Deus cuida daquele ali que quer, ó. Protege. Serviço tem para os anjos, viu? E aí, um peso, um desânimo, não tenho mais força de estar aqui, prazer de estar aqui. É porque lá já não está fazendo faz tempo. Oração, jejum, leitura bíblica. Eu não venho no culto, mas por causa de um problema sério que aconteceu. Mas eu pego o culto gravado e assisto. Tem membro aqui que faz isso. Fala, pastor, olha, estou de plantão aqui, eu não trabalho, ó, mas estou assistindo o senhor aqui, ó. Eu digo, meu Jesus, que lindo. Irmão, está trabalhando, é um trabalho. Não tem, até Deus trocar ele desse trabalho, ou ela, para ele poder estar aqui conosco, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, envolvido nas obras voluntárias para a gente fortalecer a nossa fé, porque sem obra a fé morre. Fica sem atividade nenhuma para tu ver que não atrofia o teu corpo todinho. Por que está uma febre aí incentivando a velharada a fazer caminhada? Por quê? Porque o nosso corpo precisa de movimento. A alma precisa se movimentar também. E guardar os mandamentos do Senhor. Porque se a gente não guardar, daqui um pouco, é mais um caído. É mais uma caída. E aí o Deus Santo que nós servimos, Ele quer que nós sejamos o quê? Santo. Por isso que José falou, você não consegue servir o meu Deus não. O meu Deus é um Deus santo.
E vocês, toda hora vocês, uma hora está firme, está igual o discípulo do Senhor que viu os céus abertos e viu o Senhor, o nosso Senhor, à destra do Pai. Eu estou forçando o povo a ler Bíblia aqui. Senão, então o que acontece aqui? Aí você viu o céu aberto. Tem hora que você está assim, está vendo o mistério de Deus toda hora. É céu aberto, é anjo subindo e descendo, é o poder, é a glória, o louvor. Pode ser qualquer louvor. Você vê anjo subindo e descendo, você vê a glória de Deus se manifestando neste lugar. Mas quando tu, irmão, já está bem longe da cruz de Cristo, irmão, pode ser o louvor, melhor louvor que Jesus escolheu para ele ser adorado, que a igreja toda chora, tu não sai uma lágrima do teu olho. Quando tu está igual esse povo aqui, que o pastor Josué estava pastoreando e trazendo à memória tudo que Deus fez em prol do povo. Deus, ele não precisa de nada da gente. Ele só precisa que você entenda que ele te ama e ele quer salvar a tua alma, a minha, a nossa. Quando a gente entender isso, pronto, acabou para Satanás faz tempo. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Outro exemplo aqui, 1 Reis. 1 Reis 18. Acharam? 1 Reis 18, versículo 17 em diante. Vamos lá, que não dá tempo de ler tudo. Que lindo isso aqui. Eu vou ler essa frase aqui do nosso irmão Obadias. Olha que lindo aqui. Ó jovens, presta atenção aqui. Obadias, servo fiel. Olha o que ele fala aqui. Eu vou ler antes do 17, só para vocês verem uma coisa aqui. Agora diz tu, vai, diz o teu Senhor, eis aqui está Elias. Você se lembra que o Acabe, ele mandou procurar o Elias. E esse homem aqui era temente a Deus e servia ao rei. É o tal do Obadias. E aí o rei foi para um canto, ele foi para outro procurando Elias, porque Elias profetizou, não vai chover, vocês vão morrer tudo. E assim sucedeu. E aí, vamos procurar esse Elias. Do jeito que ele falou aqui, aconteceu, vamos atrás dele, que é para ele reverter o processo. E aí saiu caçando ele 3 anos e 6 meses. Aí não choveu sobre a terra. Aí foram atrás dele, uma seca, fome, foram atrás de Elias. O Obadias encontrou Elias. E aí o Obadias falou assim no 12: poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde quando? Desde quando, jovem? Guarde isso. Aí Deus vai fazer de vocês homens e mulheres bem-aventurados. Não estou perdendo minha mocidade aqui. Esse velho parecendo Abraão com essa barba branca só traz essas palavras duras. O jovem não pode fazer nada. O jovem é proibido agora, proíbe tudo. Que liberdade é essa em Cristo? A gente não proíbe nada, tudo posso, mas nem tudo. Olha o Obadias falando: desde a minha mocidade eu sirvo a esse Senhor, o teu Senhor, o Elias, com temor e tremor. Eu temo esse Senhor. Por que ele falou isso? Porque Elias falou para ele: volta lá, fala para o Acabe que você já me encontrou, que quer para ele me esperar, tal, que eu vou aparecer. E aí ele ficou naquela, falou: vai, e se ele não aparecer eu morro. Porque aí o rei vai dizer: rapaz, você teve com ele na tua mão, tu não catou ele, trouxe. Deu para entender? Agora vamos para o 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel?
Às vezes as pessoas com essa pregação que Deus usa a gente, está na Bíblia, acham que a gente está perturbando a mente do povo. Esse povo fica perturbando a mente do ser humano para ser pobre. Se a gente serve um Deus de riqueza, se Deus quiser te fazer rico, Ele faz. Aqui mesmo, nesse ministério. Ou você pensa que não tem gente rica congregando nesse ministério? Ou você pensa que não tem dono de rádio congregando nesse ministério? Ou você pensa que não tem empresário congregando nesse ministério? Tem. Conheço contador, empresário, gera emprego para um monte de gente congregando nesse ministério. Então, tem sim. Por que, pastor, então o rico congrega nessa verdade? Porque ele foi chamado para a verdade. Quem é da verdade ouve a verdade. Agora, quem não é, pode ser pobre. Tem pobre que odeia essa palavra. Olha isso aqui, ó. E ele fala assim: e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos de quem? E seguiste o quê? A Baalins, ou seja, a demônios, a deuses com letra minúscula, a religiões. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Presta atenção no videozinho que eu postei do nosso líder, o pastor Gregorucci, sobre Jezabel, sobre lascívia, vaidade, vestimentas. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo, e então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois? Presta atenção aqui nos mistérios aqui, ó. O que Josué falou para o povo? Vocês estão duvidando? Vocês estão com dúvida de seguir o meu Deus? Escolhe hoje a quem vocês querem servir. Ele não mandou o povo decidir? O que o profeta de Deus aqui, Elias, fez? A mesma coisa, reuniu todo mundo. Gente, era gente. E ele falou assim, ó: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, se é demônio, segue o demônio. Porém o povo nada lhe respondeu. O que Deus quer falar conosco hoje aqui? Se a gente não valorizar, trazer à memória sempre tudo que Deus já fez por nós. Ô irmão, Deus tirou a gente de um lugar que ninguém acreditava que tinha jeito. Prostituição, lascívia, feitiçaria. Irmãos, para tirar uma alma de um antro de perdição, só Jesus. Quantas tentativas de suicídio, e Jesus não permitiu morrer, para tu ser a bênção que você é hoje. Deus está trazendo a memória aqui para tu começar a valorizar mais esse Deus maravilhoso. E prestar culto a Ele enquanto tu pode prestar. Porque depois que descer para a tumba, aí não tem como mais não. Dois pastores, exemplo bom para nós aqui. Falou para o povo: decida, sai de cima do muro. Ou vocês querem servir a Deus de verdade, porque a gente escolheu servir a Ele. Não foi nós que escolhemos servir a Ele? Primeiro Ele nos escolheu, e a gente nem sabia. Lá no ventre da nossa mãe Ele nos escolheu. Por mais que a gente pintou e bordou no mundo aí, descolorindo o colorido que Deus criou, mas Ele nos escolheu. Olha na tua casa, quem é crente de verdade? Quem te escolheu? Desde o ventre, por mais que tu pintou e bordou, mas Ele te escolheu. Tanto é que quando tu ouviu a verdade, você falou: me perdoa, Senhor.
E me ajuda a te servir assim, do jeito que está escrito. E hoje você é uma bênção. Tuas orações são atendidas. Os teus pedidos são atendidos. O teu evangelismo são recebidos lá no céu. O teu louvor Deus atende. Porque o teu louvor é uma oração para Deus. Chega lá na narina dele como perfume suave. No ouvido dele palavras boas. É por isso que ele te atende. É por isso que ele tem feito muito por você, que você fala assim, eu não mereço isso. Não tem acontecido coisa com você que você fala assim, eu não mereço. Realmente, irmão, nós não merecemos, mas por obediência à palavra ele dá. Ele acrescenta. Se o Senhor é Deus, segue. Não fique em casa não, segue Ele. Não fique embaraçado não, segue. Obedeça. Agora eu vou mostrar o que Jesus fez. Evangelho de João, capítulo 6. Acharam? Evangelho de João 6. Ô glória! Vamos lá? Corre, igreja. Evangelho de João 6, 41 em diante. Murmurava, pois, dele, quem? Quem é que murmurava? Reclamando de Jesus? Se reclamava de Jesus, não vai reclamar de mim e de você? Aí a gente fala assim, meu Deus, depois que eu comecei a me dedicar, ir para a igreja, é uma perseguição no trabalho, a minha família reclamando de mim. Tu é melhor do que Jesus, é? É melhor do que Paulo? É melhor tomar o conselho de Jesus. Mateus 5, 11 e 12. Quando vos perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós, caluniarem você, olha, se alegre, porque o reino do céu pertence a vós. Se está na obediência, se alegre, porque o reino do céu pertence a vós. Mas se está na desobediência, é bom se preocupar. É bom se preocupar. Aí ele fala aqui, ó. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu de onde? Por que os crentes ficam mendigando o pão se ele é o pão? Que veio para nos alimentar. Servir ao Senhor com alegria. Ele é o bom vinho. Quando toma o mau vinho aqui na terra, o povo fica alegre. Ei, Genésio! Põe outra aí. Alegre. Passa o efeito, uma tristeza, duro. Gastou dinheiro todinho na farra. Pagou, deu uma de rico. Pagou vinho mal para um monte de gente. Eita, a mulher falou que era para levar banana hoje da feira. E agora? Eu vou fazer um biquinho na feira. Quem sabe aí eu consigo no final da feira a xepa, mas levar umas bananinhas para casa. Porque senão a mulher vai me largar. É assim ou não é? Esse é o mau vinho. O bom vinho, esse mau vinho traz alegria quando tem dinheiro, tem amigo. E amigo falso, enquanto você tem dinheiro para gastar com eles, tá ali. Deixa tu adoecer. Não, adoece não. Deixa tu perder o emprego para tu ver se os amigos não somem todos. Mau vinho, maus amigos. Agora se tu beber desse vinho aqui que é bom, você vai ter amigo pro resto da vida. Jesus, bom amigo. Murmuravam acerca dele, os judeus. Eu sou o pão. Ele falou que é o pão que desceu do céu. Está pensando o quê? Ó. E diziam, não é esse Jesus?
filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode, pois, ele dizer, desci do céu? E Jesus, pois, disse, não murmureis entre vós. Ô pastor bom, olha, não murmureis. Porque Jesus sabia que a murmuração leva a alma para o inferno. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei quando? Está escrito aonde? E serão todos ensinados por quem? Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, para a gente ouvir do Pai tem que ouvir Bíblia, Evangelho. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem para quem? Eu vou avançar por causa do horário. Nós estamos aqui por causa de quem? E por que a gente declara que é por causa de Jesus? E tem coisa que a gente obedece e coisa que a gente não obedece a Jesus e é por causa de Jesus. Me explique. A gente não estamos aqui por causa de Jesus? E por que a gente não obedece tudo que Ele pede? Eu vou avançar aqui, 60, versículo 60. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo essa pregação, disseram, duro é este, quem o pode ouvir? Eu consigo, você consegue? Graças a Deus. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, gente, discípulo do Senhor Jesus Cristo murmurando. Examine aí tua vida. Eu estou examinando a minha, se eu reclamo também. E somos discípulos do Senhor. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não... Por que Jesus falou isso aqui? Agora eu entendo por quê. Porque a gente não é constante. A gente não lembra dos benefícios que Ele já fez. O diabo ajuda a gente a esquecer de tudo que Ele fez, para a gente não valorizar um culto a Ele, um louvor a Ele, uma oração para Ele, uma intercessão a Ele em prol do povo, em prol de alguém, em prol de quem não é povo dele ainda também, em prol da raça humana. O diabo ele faz a gente se esquecer de que nós devemos alimentar esse prazer de poder estar jejuando em prol da igreja, em prol do ministério, em prol da salvação de alma. O diabo ele quer fazer a gente se esquecer que não vale a pena a gente fazer esse esforço todo de ter trabalhado hoje no frio que fez hoje. Cansado, a carne cansada, a vontade era de ir para casa, tomar banho, jantar, e olha lá se jantar, cair na rede e dormir. Mas muitas das vezes, joelho desconjuntado, braço cansado, cheio de problema, mas alegre de poder estar cultuando o Senhor aqui. Porque quem nos livra e nos dá vitória de todas esses levantes, de todos esses problemas, nós sabemos que é o nosso Senhor. Mas alguns não acreditavam. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam. E que era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Obrigado, Senhor Deus, por nos conceder entrar na presença do Teu Filho. Desde então, muitos dos Teus discípulos fizeram o quê? Abandonaram Jesus. Igual fizeram com o pastor Josué, igual fizeram com o pastor Elias, a mesma coisa. Profeta de Deus lá atrás, hoje o próprio filho aqui, ia trazer muita coisa que não dá tempo.
abandonaram Jesus por causa da pregação do evangelho do reino de Deus. Mas por que abandonaram? Porque eles se esqueceram de todos os ensinamentos que Jesus trouxe para eles. Através do ensinamento de Deus. Quem apresentou Deus para eles foi o Senhor Jesus. Eles não sabiam quem era esse Deus. Jesus veio e apresentou, revelou Deus para eles. Como tem revelado para mim e para vocês. E se a gente não alimentar essa viva esperança, qualquer momento nós estamos fazendo igual a maioria dos discípulos, virando as costas para Jesus, abandonando a obra, tirando a mão do arado e perdendo a salvação eterna se não se arrepender depressa e voltar. Pastor, por que eu não estou conseguindo nem nos domingos ir na igreja? Assista isso, meu irmão, minha irmã. Assista essa palavra. Ouça essa palavra que vem do reino do céu para o meu e para o teu coração, para a minha alma e para a tua alma. E que você depressa, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, se levante e corra para os braços de Jesus enquanto é tempo. E as palmas louve ao Senhor. Está encerrado, irmãos. Qual foi a mensagem que Deus trouxe do céu para nós hoje? Qual foi o pão que desceu para nos alimentar hoje aqui? Vamos lá. Participem, jovem. Meu Deus do céu, eu vou ter que pregar tudo de novo.